A questão do divórcio é um tema muito sensível nas Escrituras Sagradas. O divórcio causa muita dor e sofrimento que, de modo geral, poderiam ser evitados. Causa dor nos cônjuges e causa dor nos filhos, e traz muitas vezes consequências que os filhos e os cônjuges carregam para a vida toda. Shalom, povo de Deus. Nós vamos para mais uma reflexão aqui no Evangelho de Marcos. Hoje, então, nós estaremos refletindo em Marcos, capítulo de número 10, do versículo 1 até o versículo de número 12. O texto que fala exatamente sobre a questão do divórcio. Mas antes de compartilharmos essa palavra, eu gostaria de pedir a você que você pegue essa mensagem e compartilhe para o máximo de pessoas que você puder, que você espalhe essa mensagem para abençoar outras pessoas, para abençoar famílias, para abençoar casais, no poderoso nome de Jesus. Seja generoso, seja generosa, compartilhando essa mensagem para abençoar muita gente. Vamos ao texto sagrado? Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo 1. As Escrituras Sagradas nos dizem assim: Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: É lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: Que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Glória a Deus pela palavra do Evangelho, palavra do Senhor Jesus Cristo, que aborda esse tema tão sensível que é o tema do divórcio. O texto nos informa, então, que Jesus, levantando-se, ele foi para o território da Judéia, além do Jordão, e as multidões, mais uma vez, se reuniram junto a ele. Jesus atraía multidões, porque as multidões eram saciadas em Jesus, eram alimentadas em Jesus, curadas por Jesus. Então, ele sempre estava atraindo novas multidões a ele. E o texto diz que, de novo, ele as ensinava segundo o seu costume. Ou seja, Jesus tinha um costume de ensinar as multidões. Esse era um dos ministérios de Jesus, o ministério de mestre, o ministério de ensino. Por isso que ele era chamado de mestre, de rabi, de rabone, de rabonai, que é mestre, aquele que ensina. Então, Jesus estava sempre ensinando as multidões, sempre ensinando o evangelho, sempre ensinando a palavra de Deus para as multidões, porque esse era e é um dos ministérios de Jesus. O texto diz, então, que embora ele estivesse ensinando as multidões, aproximaram alguns fariseus. Os fariseus sempre se aproximavam de Jesus com o intuito de tentar de Jesus, de colocar Jesus à prova, de pegar Jesus em alguma palavra que ele dissesse que fosse contrário à lei, aos seus costumes, para que eles pudessem, então, prender Jesus ou matar Jesus. Estava sempre tentando criar uma armadilha para Jesus. Então, eles se aproximam de Jesus e eles perguntam: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Então, essa pergunta era uma pergunta maliciosa, porque eles queriam encontrar na resposta de Jesus algum motivo para prender Jesus, algum motivo para incriminar Jesus. Olha que interessante isso. Muita gente se aproximava de Jesus para receber vida, para receber palavra, para serem curadas, para serem alimentadas espiritualmente, fisicamente, para ter um encontro real com Deus, com a verdade. Mas os fariseus, sempre que se aproximavam de Jesus para colocar ciladas, para colocá-lo à prova, para tentá-lo. Então, nos nossos dias também não é diferente. Existem pessoas que se aproximam daqueles que pregam o evangelho com a intenção de receber de Deus, receber da palavra de Deus. Outros, infelizmente, com a intenção de armar ciladas para destruição desses servos do Senhor. Que nós possamos ter os olhos espirituais abertos, que nós possamos ter a visão espiritual aguçada como
a de Jesus. Mas eles perguntaram a Jesus: é lícito, ou seja, é permitido o marido repudiar sua mulher? Então Jesus manda para eles a pergunta, devolve para eles a pergunta, e aí Jesus diz assim, e Jesus perguntou, né? E eles respondeu: o que vos ordenou Moisés? Ou seja, Jesus disse: o que Moisés disse? O que está escrito na lei? Qual foi a ordem de Moisés? E eles responderam: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Ou seja, Moisés disse que era permitido repudiar a mulher, disse que era permitido divorciar-se da mulher. Ele dá uma carta de divórcio, lavrar uma carta de divórcio e divorciar a sua mulher. Jesus então diz o motivo disso, né? Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Então Jesus deixou bem claro que Moisés só permitiu que o marido divorciasse de sua mulher por causa da dureza do coração deles. E é interessante porque, segundo alguns estudiosos, eles podiam divorciar-se das suas mulheres por qualquer motivo, né? Os motivos mais banais. Se a mulher, por exemplo, cozinhasse uma comida e essa comida não fosse agradável para o marido, ele poderia divorciar-se da sua mulher. Se o marido olhasse para sua mulher e visse nela alguma coisa defeituosa, alguma mancha, ele poderia divorciar-se da sua mulher. Se o marido achasse que a mulher não estava tão bonita ou tão atrativa como antes, ele poderia divorciar-se da sua mulher, segundo os costumes judaicos, né? Então eles divorciavam da sua mulher por qualquer motivo. Então a mulher ficava desprotegida, ela só tinha praticamente o marido como fonte de sua provisão, ela se divorciava, então ela ficava sem provisão, ela ficava desprotegida, né? Quando ela não conseguia se casar de novo, muitas acabavam se envolvendo na prostituição por causa do sustento, né? Para não morrer de fome, para ter o que comer. Muitas acabavam se envolvendo na prática da prostituição porque elas não tinham direito algum. Então Jesus está aqui falando com bem veemência, principalmente para guardar e proteger a mulher desses abusos. Jesus diz então: Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio não foi assim. E aí a primeira coisa que a gente vai entender é que o divórcio ele só acontece por causa da dureza do coração humano. O divórcio só acontece por causa da dureza do coração humano. Pode ser a dureza do coração do marido, pode ser a dureza do coração da mulher e pode ser a dureza do coração de ambos, né? E quando é a dureza do coração de ambos, aí realmente o divórcio vai acontecer, é muito possível que aconteça, a não ser que esses corações se abram para uma intervenção sobrenatural da graça de Deus operando em suas vidas. Caso contrário, o divórcio vai acontecer, né? Então, um coração duro, um coração que machuca o outro, um coração que está disposto a ferir o outro, um coração que está disposto a machucar o outro, um coração que está disposto a se sentir superior ao outro, um coração duro, esse coração vai provocar dores, sofrimentos e, consequentemente, pode atrair o divórcio, né? Um marido que trai a esposa, um marido que é grosseiro com a esposa o tempo todo, um marido que fala rispidamente, asperamente com a esposa, um marido que não demonstra amor para com sua esposa, um coração endurecido como esse, pode vir a ocasionar um divórcio. Uma mulher que não respeita o seu marido, uma mulher que quer medir forças com o seu marido, uma mulher que trai o seu marido, né? Uma mulher que não trata o seu marido com honra, esse coração endurecido também pode atrair o divórcio. Então Jesus está deixando bem claro que o divórcio só acontece por causa da dureza do nosso coração. Um coração que não se abre para amar, um coração que não se abre para perdoar, um coração que não se abre para cuidar do outro, um coração que não se abre para fazer os sacrifícios necessários, as renúncias necessárias em nome do amor genuíno. Esse coração endurecido pode ser causa de divórcio. Sim, Jesus disse que o divórcio acontece por causa da dureza do coração do homem, da dureza do coração do ser humano. Jesus disse, mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento, ou seja, que poderia divorciar-se. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, Jesus agora, no versículo de número 6, ele vai para o princípio, porque os fariseus, eles remontaram a ter o tempo da lei escrita por Moisés, dizendo: olha, Moisés permitiu separar, Moisés permitiu divorciar, desde que dê uma carta de divórcio. Aí Jesus agora vai para o princípio, ele vai para muito antes de Moisés, quando Deus criou o homem e mulher, porque Jesus estabelece o princípio como parâmetro, ele estabelece o princípio como fundamento, ele estabelece o princípio como o padrão. Como foi que Deus os fez no princípio?
De que maneira Deus os fez? Então Deus criou um homem e uma mulher no princípio. Um só homem e uma só mulher no princípio. E Deus os abençoou, e Deus abençoou aquela união, né? Então Jesus está voltando ao princípio, dizendo: esse é o padrão de Deus para o casamento, esse é o padrão de Deus para a família. Um homem e uma mulher, um só homem e uma só mulher, que se unem pelo amor, que são ligados pelo amor e que se comprometem a viver pelo amor e se comprometem a doar-se um ao outro pelo amor e se comprometem a viver amando um ao outro. E aí a gente vai entender que o amor na Bíblia não é um sentimento. Ele pode até tocar os nossos sentimentos, mas o amor é além dos sentimentos. Amor é uma decisão de fazer o bem ao outro. Amor é uma decisão. Amor passa pela nossa volição, pela nossa vontade, pelo nosso querer, pela nossa decisão. Por isso nós precisamos, quando nos casamos, decidir continuar amando ao outro, independente dos nossos sentimentos. Nem sempre nós temos sentimentos favoráveis em relação ao nosso cônjuge. Tem momentos que os seus sentimentos, as suas emoções, as emoções principalmente, porque elas são muito voláteis, as emoções elas são como montanhas russas, às vezes as emoções estão muito altas, às vezes as emoções estão muito baixas. Tem dia que você acorda e você parece que está apaixonado de novo pelo seu cônjuge, né, pela sua esposa ou pelo seu marido, e tem dias, dependendo da circunstância, ou dependendo da situação que você viveu no seu casamento, você pode se sentir uma pessoa totalmente distante do seu marido ou da sua esposa. Isso é emoção. O amor é a decisão de, apesar dessas emoções, continuar fazendo bem, continuar cuidando, continuar amando, continuar se sacrificando pelo outro, continuar se doando pelo outro, mesmo que as emoções naquele dia não estejam tão favoráveis ou naqueles dias. Então Jesus deixa claro que no casamento, como era no princípio, como Deus criou no princípio, é uma aliança fundamentada no amor, no compromisso mútuo de um para com o outro. Então Jesus vai ao princípio. Os fariseus foram até a lei de Moisés. Jesus volta ao princípio, como Deus criou todas as coisas. Ele diz: desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher. Então Jesus deixou bem claro, um dos princípios para um casamento saudável é que eles saiam da casa paterna, né? Que haja um desligamento da casa paterna. Isso significa o quê? Não só um desligamento geográfico, isso também é necessário, né? Até porque, como diz o ditado popular diz que quem casa quer casa, é preciso haver um desligamento geográfico também da casa paterna, mas não só isso, é preciso haver um desligamento emocional, é preciso cortar esse cordão umbilical com o pai, com a mãe, do marido ou da esposa. Isso não significa que eles vão desonrar os seus pais, que eles vão desrespeitar os seus pais, nada disso. Eles vão continuar honrando os seus pais, amando os seus pais, mas que agora, a partir do casamento, a prioridade passa a ser o cônjuge. Não passa a ser mais os pais de um ou de outro, nem irmãos de um ou de outro, nem amigos de um ou de outro, mas agora no casamento a prioridade passa a ser o cônjuge. A prioridade passa a ser o cônjuge. Por isso Jesus disse: por isso deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, né? E unir-se à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, ou seja, uma só unidade, né? De aliança, de pacto, de conjugalidade. Marido e mulher têm uma só unidade, são a só unidade, de modo que já não são dois, mas uma só carne. A Bíblia fala que somente no casamento você se torna uma só carne com a outra pessoa, né? Você se torna uma só carne com o seu cônjuge no casamento, você não se torna uma só carne com o seu pai ou sua mãe, você se torna uma só carne com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido. Entender isso protege do divórcio, porque existem casais que se divorciam porque um deles ou os dois priorizam mais os pais, não é, do que o cônjuge. Isso é muito ruim. Então, existem mulheres que se queixam que o marido prioriza mais a mãe, né, a mãe dele, do que a esposa. Existem maridos também que se queixam que a mulher prioriza mais a mãe ou o pai do que a esposa. Então, quando você casa, você precisa abrir mão de toda a mentalidade de solteiro que você tinha. Agora você é uma pessoa casada. E como tal, você tem que entender que a sua missão, a sua tarefa é agradar a sua esposa ou agradar o seu marido. Você precisa agradar a sua esposa ou agradar o seu marido. Como diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32 a 34. O alvo do marido precisa ser agradar a esposa e o alvo da esposa precisa ser agradar o marido. Por isso, a Bíblia deixa bem claro que você se torna a sua carne com seu cônjuge, deixará pai e mãe e se tornarão a sua carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou seja, casamento é uma ideia de Deus. Casamento faz parte do plano de Deus. O Senhor diz: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Foi Deus
que uniu no casamento, foi Deus que abençoou o casamento, foi Deus que deu uma palavra de bênção no casamento, desde o início, desde a criação, Deus abençoou o casamento. Então, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu costumo dizer que o divórcio é como quando alguém precisa amputar um membro do seu corpo. Eu sei que existem situações graves, existem situações sérias em que a pessoa sofreu um acidente ou mesmo por uma enfermidade e aquele membro do seu corpo o médico já gastou todos os recursos possíveis para poder tratar aquele membro e aquele membro continua apodrecendo, né? E aí, entre aquele membro e a vida do indivíduo, o médico opta pela vida do indivíduo e opta, então, por amputar aquele membro para preservar a vida daquela pessoa. Então, eu costumo comparar o divórcio nesses casos, com esse caso, né? Então, existem situações que, por causa da dureza do coração de um, principalmente, já está tão grande, já não tem como mais, né, haver uma reconciliação. E por causa disso, às vezes há um divórcio, é como uma perda de um membro, vai causar muita dor, muito sofrimento, mas para preservar a vida de um deles, acontece o divórcio. Então, eu costumo colocar o divórcio nesses termos assim, bem severos. Por quê? Porque não é a vontade de Deus, não é a vontade real de Deus que age o divórcio. Ele pode até permitir em casos extremos como esse, mas não é a vontade de Deus que age o divórcio. E aí Jesus continua, o texto continua no versículo 10, dizendo: em casa voltaram os discípulos interrogá-lo sobre este assunto. Então os discípulos ficaram tão impactados com a palavra que Jesus deu sobre a seriedade do casamento, sobre a seriedade de honrar os votos matrimoniais, sobre a seriedade de honrar o compromisso e a fidelidade do casamento. E eles perguntaram para Jesus, né, sobre esse assunto de novo. Jesus, mais uma vez, enfatiza, ele diz: quem repudiar, quem divorciar de sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela, ou seja, contra a sua esposa. E se ela também, né? Se a mulher, se ela repudiar o seu marido, ou seja, se divorciar do seu marido e casar com outro, comete adultério. Lá em Mateus, Jesus diz que, a não ser por causa de infidelidade conjugal. Então, parece que pela infidelidade conjugal, quando não há possibilidade de reconciliação, parece, pela leitura de Mateus, que há essa possibilidade de divórcio, né? Que há essa permissão para o divórcio, segundo o ensino de Jesus, no caso de infidelidade conjugal, dessa quebra do pacto do casamento por causa da traição, por causa da infidelidade conjugal. Mas, de modo geral, no princípio geral de Jesus, na visão do Senhor Jesus, no ideal de Deus para a família, é que o casal viva bem, que o casal possa estar amando um ao outro, cuidando do outro, perdoando quantas vezes for necessária, permitindo que a graça do Senhor Jesus Cristo amoleça os nossos corações, para que a gente possa andar a segunda milha, para que a gente possa perdoar quando nos sentirmos ou de fato formos ofendidos, para que nós possamos continuar nesse compromisso de cuidar do outro, de amar o outro, de ajudar o outro, de orar pelo outro, de ter paciência com o outro, de suportar as fraquezas do outro em amor, que nós possamos continuar nesse compromisso para o bem do casal, para o bem do casamento, para o bem dos filhos, para o bem da família e para o bem das gerações futuras que virão por meio de nós. Então nós precisamos entender que casamento é uma ideia divina, foi Deus que criou o casamento e o desejo de Deus é que o seu casamento seja muito abençoado, é que o seu casamento seja um pedacinho do céu, é que o seu casamento seja um Éden que significa lugar de delícias, não é? Esse é o desejo de Deus. E para isso, uma das coisas muito importantes é que você e seu cônjuge estejam dispostos a estar nesse jardim da presença de Deus. Porque quando o homem foi criado, Adão e Eva foram criados, eles foram criados no jardim da presença. Enquanto eles estavam ali no jardim da presença de Deus, eles tinham harmonia conjugal, eles tinham paz na família, eles tinham paz no casamento. Quando eles rompem o relacionamento deles com Deus, quando eles quebram a aliança deles com Deus, a primeira coisa que acontece é que eles se escondem de Deus, eles têm medo de Deus. Agora também tem conflito entre eles, porque Adão culpa Eva, né, do que aconteceu, não assume a responsabilidade. Mais à frente, depois desse conflito conjugal, a gente vai ver o primeiro assassinato que aconteceu no seio da família, que foi um irmão que matou o outro, Caim matou Abel. E tudo por quê?
Porque aquele primeiro casal saiu do jardim da presença de Deus. Então, o seu casamento foi criado para o jardim da presença, sua família foi criada para o jardim da presença. E para esse casamento continuar abençoado, alicerçado, é preciso que os dois, marido e mulher, cultivem esse jardim do amor na presença de Deus, cultivem o respeito mútuo, cultivem o estar no jardim da presença constantemente, porque é só na presença de Deus, vivendo as nuances da presença de Deus, vivendo a graça de Deus no casamento e na vida pessoal e individual de cada um, é que vocês vão poder desfrutar de um casamento maravilhoso, um casamento à prova do divórcio. Deus não quer o divórcio para a sua vida, para o seu casamento. Deus quer que você e seu cônjuge vivam bem, desfrutem o amor, vivam um casamento abençoado, um casamento feliz, um casamento próspero, um casamento que manifesta a glória de Deus. Que essa palavra possa abençoar o seu coração, a sua família e o seu lar. Eu quero orar pelo seu casamento nesse instante. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar pelo casamento do teu filho, da tua filha, pedir ao Senhor que pela graça do Senhor Jesus Cristo, esse casamento seja sustentado, esse casamento seja fortalecido, esse casamento seja abençoado, Pai. Eu oro para que este casal receba a graça para amar e perdoar um ao outro e para continuar renovando a aliança e o compromisso de cuidar um do outro, de respeitar um ao outro, de ser fiel um ao outro diante do Senhor. Pai, eu declaro a bênção do Senhor sobre este casamento e aqueles que enfrentaram no passado a dor do divórcio, que essa palavra não traga sobre eles nenhum tipo de acusação, de condenação, mas que eles saibam que em Ti eles têm lugar na Tua graça, eles têm lugar na Tua graça e em Teu amor. Que o Senhor restaure os seus corações e que eles saibam o quanto eles são amados pelo Senhor e perdoados pelo Senhor em Tua graça. Assim nós oramos no bendito nome de Jesus. Que assim seja. Amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe sempre o seu casamento e a sua família. Compartilhe essa mensagem para abençoar outras pessoas. Shalom, shalom, graça e paz.